Olá, paz do Senhor Jesus! Hoje você vai conhecer a história e o testemunho de vida do presbítero Enoque Soares. Um testemunho de fé, bênçãos divinas, milagres e promessas cumpridas. Hoje o presbítero Enoque Soares está aqui esta noite para agradecer e compartilhar conosco o que Deus tem feito em sua vida. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, está escrito: "Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas." Prepare o seu coração, porque o programa Lição de Vida já está no ar. Enoque Soares da Silva nasceu na cidade de Aliança, Pernambuco, em 1963. Filho de Emília Batista da Silva e Rosalve Soares da Silva, Enoque viveu uma marcante experiência com Deus após sofrer um grave acidente de trabalho que quase lhe tirou a vida. Sua história e testemunho é mais um exemplo de fé e milagre que fortalecerá sua fé e renovará seu coração. Os detalhes dessa trajetória inspiradora você confere agora no Lição de Vida. Glória a Deus! Presbítero, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Amém, irmã Thalita. É uma alegria recebê-lo. Eu tenho certeza que esse programa vai edificar muitas vidas. O senhor tem uma linda história, uma lição de vida que será contada hoje. Vamos tentar contar o máximo, né? Porque Deus fez muita coisa em sua vida. Amém. Eu sei que muitas vidas serão alcançadas. Amém, irmã Thalita. O senhor nasceu num lar cristão, em um lar evangélico. Como é que foi o seu crescimento na casa do Senhor, presbítero? Irmã Thalita, eu nasci num lar evangélico. Meus pais já eram crentes, eram diácono da igreja. Minha mãe dirigia ciclo de oração. Amém. E eu tive um grande privilégio de nascer num lar evangélico, né? Ser conduzido na casa de Deus, ali criança, né? Era nos trabalhos, escola dominical, em todos os trabalhos da igreja. Ele nunca deixou a gente em casa, né? Era 10 filhos e colocava tudo na frente para levar para a casa do Senhor. Mamãe dirigindo o ciclo de oração. Que bem. E ela levava a gente, às vezes até debaixo do banco a gente dormia, mas estava na casa de Deus, se edificando e se enraizando, né? E Deus tem nos ajudado até hoje, Matheus. Como é bom crescer na casa do Senhor, e são tantas experiências que a gente acaba vendo e a nossa fé vai aumentando. O senhor tem uma experiência para contar para a gente da sua infância ou adolescência que contemplou, por exemplo, em um trabalho de círculo de oração que sua mãe dirigia? Irmã Thalita, a gente acompanhava os trabalhos e eu vi grandes milagres no ciclo de oração. Ainda hoje, irmã Thalita, eu amo o ciclo de oração. Minha esposa dirige ciclo de oração e eu gosto de mergulhar logo bem cedo, porque eu amo o ciclo de oração. Amém. Que minha mãe nos ensinou, mulher de oração, não é? E um dia nós estávamos no ciclo de oração, eu já estava com os meus 12 anos de idade, não é? E eu vi um grande milagre de Deus. Quando uma irmã, não é? Ela foi com o filho para o hospital, estava internado, e lá o médico mandou ela para casa porque o menino ia morrer e não tinha mais o que fazer. A época muito difícil, né? Uhum. E ela veio para casa. E ela veio no ônibus de Nazaré, ela ia para Aliança, e quando ela chegou perto de Terra Nova, Deus falou com ela: desça aqui e vá para o círculo de oração em Terra Nova. E ela não conhecia, mas ela falou com o motorista, ele parou, na beira da pista tem lá uma venda do engenho, ela perguntou aonde era, e ele ensinou e ela foi para a igreja. E quando chegou na igreja, Natalita, os prantos, aí disse: eu vim buscar refúgio. E minha mãe recebeu ela e disse: se a senhora crê, a senhora verá o milagre de Deus, que Deus pode. O presbítero também estava, ele desceu do púlpito e a igreja levantou-se e fez um clamor a Deus. E começou clamando e Deus levantou o menino e ele saiu para casa andando
Glória a Deus. E o nome de Deus foi glorificado, irmã Thalita, Que bênção. naquele ciclo de oração. Glória a Deus. Que experiência maravilhosa, né? Deus é fiel. Como foi que foi o seu desenvolvimento na casa do Senhor? Como foi que o senhor conheceu nesse percurso aí a sua esposa, a sua ajudadora? O senhor casou muito jovem, né? Muito Conheceu jovem. ela com quantos anos? Irmã Thalita, a gente congregava na mesma congregação. Meu pai era diácono, o pai dela é auxiliar de trabalho, só que eu morava no Engenho Terra Nova e ela no Engenho Maré, no Engenho mais longe, né? E todos os dias estava nos trabalhos. E ela é uma menina dedicada na obra do Senhor, né? Desde ela já adolescentezinha e começou lá, porque naquela época não era que nem hoje, né, irmã Thalita? Tem a parte de adolescente, né? Isso. Era tudo uma coisa só. Sim, sim. E ela já era envolvida na obra, Que bem. jogral, declamando poesia. Olha que... Ela só não é muito boa para louvar, não é? Ela não canta, mas pregar, ela prega muito bem, viu? Ela nos ajudou muito, né? Aí ela ali, eu com 13 anos de idade e ela com 13, a gente é de uma idade só. Sim. Aí eu comecei olhando e me agradei, né? Aí fiquei, mas eu era muito tímido. Mas a gente foi conversando, aí eu perguntei se ela queria namorar comigo. Aí ela aceitou, me deu a resposta e a gente ficou na igreja, né? Só que era envolvido, evangelização, todos os trabalhos. Aí a gente foi. Aquela época o namoro, a senhora sabe, né? Não era como hoje, né? Sim, sim. Ali aquele namoro, e principalmente nossos pais, que era seguro. Né? E a gente começou só conversando e foi. Com 15 anos eu noivei. 15 anos de idade. 15 anos noivaram. E Foi. o casamento aos 17? 17 anos. Aí o pastor João Antônio de Santana, que foi pastor nosso, ele até Jesus guardou ele aqui em Podalho. Ele foi quem fez o nosso casamento. Até no dia do casamento ele disse, eu vou casar 2 crianças. Mas naquela época era comum, né? Comum, Casarem era. muito cedo. Eu já trabalhava, eu já era fichado. Eu já tinha um seito no engenho. Que bênção. Já tinha plantado, macaxeira, tudo. Né? E já estava me preparando. Meus pais nos ajudavam, ele nos orientava. E a gente casou aos 17 anos. Glória a Deus. Mas antes do seu casamento, o senhor recebeu uma grande bênção que foi o batismo com o Espírito Santo aos 12 anos. Foi aos 12 anos que aconteceu aquela experiência da criança, né, no círculo de oração, mas aos 12 anos houve essa experiência tão importante para a sua vida que eu queria que o senhor comentasse. Irmã Thalita, eu amo o ciclo de oração. Vou repetir isso novamente. Foi batizado lá? No ciclo de oração. Glória. Nesse dia eu fui trabalhar com o papai. Que ele trabalhava cortando cana, aí levava a gente e a gente trabalhava tudo junto. E quando a gente chegava em casa, já era um meio-dia, às vezes até passando. Mas a gente tomava um banho, almoçava e corria para a igreja. A igreja era perto e eu fui para a igreja. Cheguei no ciclo de oração, aí a igreja tinha muitos irmãos, estava a igreja repleta de salvo lá, adorando a Deus. Aí minha mãe chegou e disse, sente aqui. Aí eu sentei em um banco que tinha assim do lado. E depois ela deu oportunidade a um presbítero aqui de Nazaré, o irmão Messias. Ele é da Grande Felicidade. Ele tem um acordeon e ele gosta muito de cantar. E ele pegou o acordeon e começou a cantar o hino. E eu lembro só de um pedacinho do hino dele, que ele começou a cantar dizendo assim, ó irmão, tem que ser consagrado para ser batizado por Cristo Jesus. Aí começou tocando e eu fiquei ali ligado, Irmã Thalita, e o céu desceu. Oh, glória. Quando eu dei fé, estava minha mãe ao redor de mim, o presbítero, a igreja, e Jesus tinha me batizado com o Espírito Santo. Que experiência. E foi um dia marcante que ficou na minha vida até hoje, senti essa Glória grande a Deus. graça da parte de Deus. Amém. Muito E aí, importante. aos 17 anos, o senhor casou com a sua esposa, que já era envolvida na obra, também uma serva do Senhor Jesus. Mas o senhor teve filhos com quantos anos? Quanto tempo depois do casamento vieram os filhos? Foi logo, Irmã Thalita. Foi rapidinho. Hoje o mais velho, que é o presbítero ali, ele serve na igreja em aliança com o pastor Israel. Bem, Né? Ele trabalha na secretaria da igreja também como pastor. Ele foi o primeiro. Né? Com 1 ano de casado ele nasceu. Aí depois dele veio uma menina. No outro ano, Jesus deu a menina, mas a menina Jesus com 21 dias guardou. Jesus guarda. Aí passou 2 anos. Aí veio o Emerson, ele está até aí comigo também. Né? Aí veio ele. Aí depois de 2 anos veio o Edson. Foi o caçula.
Aí ela precisou de fazer uma cirurgia, porque o médico disse que ele não nascia e precisava de uma cirurgia. Então ele fez uma cirurgia e ele nasceu, né? Aí foi esse que Jesus guardou. Jesus guardou já adulto, não é Adulto, isso? 33 anos, Mantelita. Com 33 anos. Mas o senhor me relatava antes de iniciarmos o programa que o senhor havia lhe dito, né, que iria guardar. Como é que foi essa experiência? Foi, Mantelita. Eu estava num círculo de oração. E naquele círculo de oração, quando terminou, a vice-dirigente do círculo de oração chegou perto de mim e fez assim: aguarde uma surpresa e prepare o lenço. Só que nessa época minha mãe estava doente, ela passou 24 anos em cima de uma cama. Jesus guardou faz 2 anos. Aí eu pensei que Jesus ia guardar a mamãe. Sim. Porque meu filho com saúde, ele estudou, formou-se, fez faculdade, pós-graduação, entendeu? Ele amava matemática. E ele era motorista de ônibus. Ele trabalhava numa empresa de dia e de noite ele ensinava numa escola em Goiânia. Mas ele é um menino que ele se entregou nas mãos de Deus, na obra de Deus, Mantelita. Ele lia, a cama dele às vezes amanhecia o dia, ele ia-se embora trabalhar, ficava lá a Bíblia, livro. E era uma bênção. O pastor aproveitava muito ele, o pastor Israel, colocou ele para auxiliar de trabalho. Sim. E lá ele dava estudo, no simpósio de doutrina ele dava aula também. E era uma bênção. Aí foi sempre aparecendo o conhecimento, né? E o pastor de Patininga convidou ele. Aí o pastor Israel liberou, ele foi lá dar uma palavra lá. O pastor de Condado estava lá e convidou ele. E ele estava dando a palavra e Deus falou com o pastor e disse: ele é meu e eu vou guardar. Aí o pastor disse a mim, ele disse a ele: mas Deus, um menino tão novo. Ele disse: mas é meu e eu vou guardar. Aí passou alguns dias, né? Uma sexta-feira eu estava na rua que a gente negociava frutas, verduras. Sim. Ele estava na rua, ele chegou perto de mim e disse: pai, eu estou com uma dor aqui no estômago, eu queria que o senhor me levasse no hospital. Aí eu peguei o carro e fui levar ele. Levei ele em Timbaúba, o médico examinou, aí passou o remédio para ele e ele veio para casa. E nesse dia o simpósio ia iniciar no domingo, o simpósio de doutrina, né? Aí no sábado, em Mantelita, ele piorou novamente. Aí ele foi lá no médico, o médico passou mais um remédio, ele melhorou. No domingo, a gente estava no simpósio de doutrina, já estava no estudo à tarde. Aí ele ligou para mim, ele já estava no hospital em Nazaré. Aí ele ligou, disse: pai, eu estou no hospital em Nazaré, voltou tudo. Oh, Jesus. Aí eu peguei o carro e vim embora, deixei o irmão lá, como o presbítero estava dando estudo, recomendei todo lá o trabalho e vim para Nazaré. Quando eu cheguei cá, o sofrimento dele estava grande, eu chamei a doutora, conversei com ela, ela me pediu, né, para eu esperar para no outro dia ela encaminhar ela para Recife. Eu disse: doutora, ele vai morrer, eu vou levar agora. Ela disse: mas hoje é carnaval, que era um domingo carnaval, você não pode levar. Para onde você vai levar? Eu disse: não, eu vou levar. Disse: então assina o termo. Eu assinei, aí botei ele, trouxe aqui para Recife, aí entrei aqui no Hospital São Marco, mas não tinha médico. Aí eu pedi uma orientação à menina da recepção, ela me pediu por português. Aí eu fiz, feito todo o processo, a doutora me chamou e disse: tem que fazer uma cirurgia agora. Aí transferiu para o Getúlio Vargas. Aí ele foi, Mantelita, um negócio de Deus. Eu entrei, ele na marca, lá no Getúlio Vargas, eu e meu filho Emerson, que está aí comigo. Aí ele olhou para mim e disse: pai, eu sei que tudo que o senhor está fazendo, o senhor Emerson, o senhor vai botar isso no seu cartão, você vai... Olha, eu construí minha casa, ainda tenho dinheiro na caixa e dá para pagar toda a minha despesa. Me dê sua mão. Aí na minha mão ele botou o nome da senha dele. Aí ele lá na marca, aí ele chegou e disse: pai, venha perto de mim. Aí eu fui, ele me beijou, chamou o Emerson, beijou o Emerson, disse: ligue para amanhã. Aí eu liguei, ele falou com ela, começou a chorar. Disse: meu filho, aí disse: mãe, eu estou tranquilo, só tem uma coisa, fique com Jesus. Painho, aí ele me abraçou: fique com Jesus. Messinho, fica com Jesus, porque eu estou indo com ele.
Aí, naquele momento, ele me abraçou, irmã Thalita, ele era bem alvinho, ele começou a ficar todo preto. Só o rosto que ficou alvo. Aí o médico, Edson, o que é que você tem? Aí ele olhou para o médico e disse, doutor, não tenho nada, eu estou sentindo uma coisa tão gostosa. Glória a Deus. E eu já estou indo para ele. Glória a Deus. Aí o médico botou ele no balão de oxigênio e entrou para a sala, fez a cirurgia. Isso foi numa segunda-feira e de madrugada para amanhecer a quarta, Jesus guardou. Como ele tinha dito que ia levar, porque era dele, né? Era dele. E o engraçado, irmã Thalita, que eu me peguei lá no Getúlio Vargas, tem um pé de árvore, eu me segurei e disse, Jesus, eu prego que tu cura, que tu liberta, e tu levasse meu filho, nunca mais eu subo no púlpito da tua igreja, naquele momento de fraqueza. Sim. Para dizer que o Senhor cura. Aí que foi instante, passou. No dia do sepultamento, Madalita, muitos pastores estavam lá, muitos amigos nossos. A igreja foi superlotada. Deus tinha falado no ciclo de oração na matriz. Irmã Rocilene me falou, uma irmã lá, que é a esposa de um diácono, irmão Ivan, que Jesus tinha falado no ciclo de oração, dizendo que esse é um cortejo dali, grande ia ser a multidão. E naquela multidão estava ali, o pastor estava trazendo a palavra na cerimônia. Aí o pastor chegou e fez assim, irmão Enoque, eu disse, senhor pastor, o senhor quer dar uma palavra? Thalita, eu disse que não subia no púlpito. Eu não sei como foi, Deus me pegou e quando eu pensei que não, eu estava em cima do púlpito. Aí eu dei uma palavra, né, o que Deus fez. E aí agradecendo porque, como Jó disse, Deus deu, Deus tomou. Bendito é o nome do Senhor. Amém. E Deus vem cuidando da gente. Amém, presbítero. Faz 8 anos da partida dele, não é? É, senhora. Deus lhe deu 4 filhos, guardou 2, uma menininha e tem 2, né? O senhor casou muito novo, com 17 anos, era comum naquela época, mas como é que era? Como é que foi, né? Casar tão jovem, há muito tempo atrás. A gente passa por algumas provações também, né? Questões financeiras, teve uma família relativamente grande. Eu queria que o senhor relatasse alguma experiência desse período aí de criação das crianças, do começo aí do casamento, com eles novinhos, para que a gente pudesse aprender também uma experiência que o senhor tenha. Thalita, Deus me deu eles e a gente começou, do mesmo jeito que o papai foi fazendo, ele foi fazendo, com ele na igreja. Depois, eles todos pequenininhos, já novinhos, né, foram crescendo na igreja, crescendo. E depois o pastor em Nazaré, que hoje a gente está em Aliança, mas a gente morava lá no Engenho Internal, que é município da Aliança, mas o campo era Nazaré. Sim. Aí o pastor levantou um coral lá na igreja. Aí minha esposa, vamos cantar no coral. Eu digo, a gente que esses meninos, não, mas dá pra gente ir. A gente tem os 3, né? Não dá pra gente ir. Aí eu fui cantar no coral, a gente cantou 11 anos no coral. Eu ficava com 2 e ela com 1. E a gente cantava lá no coral, Deus abençoe. E a gente foi criando eles na casa do Senhor. E eles foram tomando gosto, foram tomando prazer. E Deus foi abençoando, não é, a gente na igreja. Eles nunca empataram, criança nunca empatou a gente de se envolver na obra. A gente ia para o ciclo de oração, vigília, os trabalhos. Levava ele, minha esposa levava as bolsas, levava o lençol e forrava lá debaixo do banco, botava eles para dormir. E a gente continuava na obra do Senhor. Né? Aquela experiência com Deus, uma coisa gostosa. Né? Eu sempre, às vezes, eu digo na igreja, uma coisa é a gente falar de Deus, mas outra coisa é a gente ter experiência com Deus, sentir Deus quando a gente vai para a adoração. Né? Uma coisa maravilhosa. Então esse tempo foi muito gostoso na casa de Deus. Que coisa boa, presbítero. O senhor enfrentou uma prova, cada um tem uma prova, né? Isso. A gente já passou a prova do cuscuz, que é só cuscuz, eu já passei por essa prova com os meus pais, mas teve a prova também de só ter dinheiro para comprar ovos. E essa prova tem relação também com o seu chamado ministerial, né? Eu queria que o senhor contasse para a gente aí essa experiência dessa prova. Às vezes Deus precisa dar um aperto na gente para a gente aceitar a vontade dele, né, presbítero? Conte-nos. Thalita, pastor Calista era o pastor de Aliança, né? De saudosa memória, que já está com o Senhor. E o presbítero Manuel Senhorzinho, que também já está com o Senhor.
ele sempre me convidava, porque ele viu frequente na casa de Deus. Madalita, meus pais ensinou eu a amar a igreja. O trabalho de Jesus eu amo. Às vezes eu digo na igreja, não é hoje pela misericórdia que eu estou no presbitério, que eu estou na igreja todo dia. Antes de qualquer cargo na igreja, eu amava a obra de Deus, que meus pais nos ensinaram. Sim. E ali eu estava no trabalho todo dia, e eles me chamou, me convidou, o pastor me convidou. E eu disse ao pastor, eu não quero, me deixe no banco. E foi. E eu lembro um dia, irmã, a gente vinha de um culto do Engenho Vazante, era da usina Barra de um lado, a gente atravessava a BR-408 e vinha por dentro de uma vargem cheia de cana. Sim. E a gente vinha desse culto e os irmãos começaram, os jovens, que a gente vinha desse trabalho, cantando dentro daquela vargem e louvando a Deus. E veio um jovem. E aquele jovem chegou perto de mim, bateu assim e disse assim: Deus manda eu te dizer que tu ou aceita ou ele vai te apertar. Eu guardei, mas eu não quis. Aí Deus começou nos provando. Eu mesmo trabalhando na empresa. Sim. Eu trabalhando na empresa, Natalita. Mas aí começou, doença, me adoecia. A gente não tinha dinheiro para comprar. A usina comprava e saía descontando no salário da gente, que era toda semana o salário. Uhum. O pagamento era toda semana na época. Sim. E já vinha descontado. E quando eu trazia para casa, entregava a minha esposa, aí um dia ela disse a mim, olha, o dinheiro só dá para a gente comprar ovo. Aí vamos comprar um ovo e eu ajeito aqui. Ela muito, aquela mulher sábia, prudente, sábia, sim, dedicada. Ela pegava o ovo, botava no prato, tava farinha, batia, ele incha. É. Aí botava no fogo, a assadeira chega a encher. Não é? Aí ela dividia, isso era bem cedo, ao meio-dia de noite. Entendeu? Isso passou um bom tempo. E um dia, a vizinha nossa deu um peixe muito bonito, né? Preparou todinho, ela disse, vou mandar para você na usina, esse peixe. Eu fiquei contente, né? Aí ela levava o almoço e deixava na portaria da empresa, e o rapaz que carregava o almoço ia entregar para o senhor. Entregava lá em cada sessão, né, onde a gente estava, os funcionários. Uhum. Cada um entregava. E nesse caso, ele trocou a minha vasilha de almoço com a do outro irmão, que o irmão trabalhava na moenda e eu na estilaria. Sim, o senhor estava na expectativa para comer o peixe que a sua esposa, a vizinha deu, ela preparou, botou na marmita. E aí, quando abriu a marmita? Mano, Thalita, quando eu abri, o ovo estava com a gema para cima, olhando para mim. Tá, nem quando ia comer o peixe, o ovo estava lá. Lá. Aí eu digo, Jesus, e depois ela comeu o peixe com os meninos. Aí eu almocei. Quando eu termino de almoçar, com poucos minutos, o irmão chegou. Aí disse assim, Nogue, olha, eu vi que a almoceira era tudo, mas tinha um peixe tão gostoso. Eu comi para primeiro ele, é muito meu amigo. Não é? Aí veja que até as coisas, quando a gente está na prova, Deus investe as coisas. É verdade. Não é? Deus investe aquilo ali. Aí um dia eu conversando com ela em casa, aí eu digo, eu vou atender o chamado de Deus. Deus já vinha falando, né, fazendo as promessas. Aí eu abracei para iniciar como auxiliar da igreja, servindo ao Senhor, né, naquele perigo, e Deus começou a abrir nas portas e foi abençoando. Glória a Deus. A gente vai fazer um intervalo, mas antes eu queria que o senhor falasse rapidinho, presbítero, de que o senhor já tinha recebido promessas de Deus sobre o chamado ministerial, inclusive quando o senhor era noivo de sua esposa, não é? Houve uma experiência muito forte com ela, a gente vai voltar no tempo, né? O senhor noivou com 15 anos, mas houve uma experiência muito forte que Deus revelou naquela experiência que tinha um chamado ministerial, que tinha algo na vida do senhor. Eu queria que o senhor relatasse rapidinho pra gente. Thalita, eu era noivo, né, 15 anos de idade, e ela estava para dizer um jogral naquele domingo à noite. Ali preparou tudo e já quase na hora dela sair para a igreja, ela disse à mãe dela, manhã, eu não estou bem, eu estou passando mal. Mas o pai foi para a igreja com os meninos, não é? Não pensou que era coisa tão grave. Séria, né? Ela ficou com a mãe dela e a avó, que a avó dela
não tinha visão, né? Ficou em casa. E ela disse que deitou na cama da mãe dela, e daí, irmã Thalita, ela disse que viu o penteador, tem uns penteadores em casa, cheio de flor. Meu Deus. E ela disse, aquele cheiro, aquele perfume de flor, ela fez assim, manhinha, eu vou morrer. Está aqui o relógio de Enoque e a aliança, a senhora entregue, que eu tinha dado um relógio a ela. E a senhora entregue porque eu vou morrer. Ela disse, ali começou um gelo dos pés, e veio aquele gelo, tomou conta e ela apagou. Ela morreu. Morreu. Na frente da casa dela tem um irmão, ele era barbeiro, e o filho dele estava em casa, o irmão José de Beja, ele mora na Coab, e ele saiu do Engenho Maré para Terra Nova na carreira. O engenho dava a pé, devagar, dava 1h30 para a igreja. E ele veio para a igreja. Chegou na igreja e falou com o presbítero irmão José Lopes, da época, que Jesus já guardou também, e o presbítero encerrou o trabalho e tinha um caminhão do administrador do engenho, que ele também era crente, a esposa dele era vice-dirigente do ciclo de oração, irmã Hilda. A irmã Thalita foram no caminhão tudinho para lá. E quando chegou lá, o presbítero com a igreja, cantou, leu a Bíblia, orou, estendeu a mão e Deus fez um milagre. Glória a Deus. Deus levantou ela. Glória a Deus. No outro dia eu fui trabalhar, aí eu fui visitar ela em casa. Aí Deus tinha trazido uma irmã de Itabaiana, João Pessoa, estava lá no engenho, aí Deus mandou lá orar por ela. Ela não estava muito bem de saúde ainda. Aí a irmã estava, quando eu cheguei lá, tinha terminado a oração, aí eu ia chegando. Quando eu fui chegando, Deus chamou ela para mim. Aí disse que tinha uma chamada na minha vida. Amém. Glória a Deus. E eu me preparasse, eu tivesse cuidado, né, com o mundo. Aí Deus começou me dando toda a receita. Amém. E disse a mim que o casamento era aprovado por ele, porque ele precisava da gente na obra dele. Glória a Deus. Que experiência linda. Que história emocionante, presbítero. Você também está sentindo a presença de Deus? Eu tenho certeza que você já glorificou, já disse que Deus era fiel, porque Ele é fiel mesmo. A gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com lição de vida. Já estamos de volta com o programa Lição de Vida e hoje nós estamos tendo a honra, a alegria de receber o presbítero Enoque Soares. Ele que é de Aliança, tem uma lição de vida muito bonita e está compartilhando conosco nesta noite. Presbítero, a gente vai pular agora para 1998, porque o Senhor recebeu uma promessa, né? Deus lhe fez uma promessa. Eu queria que o senhor falasse para a gente o que foi que ele falou e o que aconteceu após essa promessa. Thalita, eu fui para a cidade de Goiânia levar um convite, né, para o irmão lá na rádio AM e a esposa dele para louvar a Deus. E de volta, eu retornando, eu um jovem lá da igreja, quando eu fui chegando na frente da Assembleia de Deus em Feixeira, que é um bairro de Goiânia, né, na beira da pista lá. Aí, irmã Thalita, quando eu fui chegando ali, Deus falou forte comigo e mandou que eu descesse do carro e entrasse ali no templo. 2 vezes. Aí a terceira vez eu parei, pedi ao rapaz para ele parar o carro, eu desci. Aí ele disse, mas você não ia para a Aliança? Eu digo, sim, mas eu vou descer. Aí eu paguei a passagem a ele, ele disse, não, eu paguei a passagem. Aí o jovem irmão Joelson disse, vamos, a gente vai para a igreja. Aí Joel disse, então, o negócio é de Deus, ele vai falar hoje com o senhor aqui na igreja. Aí eu entrei na igreja, entramos na igreja, só estava a dirigente do ciclo de oração, a vice, os irmãos tinham ido almoçar, né? E só estavam elas duas lá. Aí a gente entramos, fomos para o último banco, dobrei o joelho, e o trabalho, Deus começou abençoando, e quando levantou às 2 horas da tarde, a igreja estava superlotada de sal. O púlpito cheio de obreiro, né, estava ali. Aí a irmã Thalita, ela disse, vamos aproveitar esse calor que Jesus está operando, vamos botar para batizar com o Espírito Santo. Aí Jesus começou a batizar. Amém. Aí batizou com o Espírito Santo, aquele trabalho, ela como cantou os órgãos da igreja, começou a louvar a Deus. Aí depois ela ficou de pé na banca do círculo de oração, aí ela virou para o púlpito
Aí ela disse assim, olha para os obreiros, vocês sabem que eu honro a vocês, todos os meus dirigentes, e eu não sou disso, mas nessa tarde tem algo de Deus aqui que Deus está mandando eu fazer, e eu vou fazer. Aí o presbítero, né, fica à vontade. Aí ela fez assim, aqui entrou um irmão nessa tarde que Deus trouxe para falar com ele. Ele não é de Goiânia. Ele veio da cidade de Aliança. Ela, mesmo assim, Natália. Meu Deus. Primeira vez que eu vi ela, foi que eu entrei, ela me viu. Aí ela fez assim, e Deus me deu o seu nome, irmão. Glória. Glória. E eu vou lhe chamar o Senhor pelo seu nome. Meu Deus. Mantalita, eu comecei a sentir algo diferente de Deus. E eu olhava para a igreja, eu estava sempre mesmo, né, que eu tinha vindo, Sim. né, desse trabalho que eu tinha de fazer. Aí ela fez assim, o seu nome é Enoque e Deus está lhe chamando, eu quero falar com você aqui. Aí eu fui, chorando, e lá na frente Deus disse, olha, Deus usando ela, disse, eu tenho um grande mistério na sua vida. Nessa época eu já estava servindo a Deus como diácono da igreja. Aí ela fez assim, Deus tem um mistério com você ainda maior. E Deus te reservou para Ele. Só tem uma coisa, tu vai passar pelo vale da sombra da morte. Porque eu quero libertar você dos homens para mim. Aí diz, você vai entrar no hospital. Você vai passar por uma cirurgia, mesmo assim, meu filho. E quando os homens estiverem concluindo a cirurgia, eu vou botar minha mão sobre você. E eles vão dizer que você não tem mais jeito, vai se apagar. E eles vão fazer o pacote de você. Mas quando ele começar, eu coloco minha mão e lhe dou vida. Glória a Deus. Que palavra, presbítero. A irmã Thalita, eu vim para casa glorificando a Deus e fiquei com medo. Foi uma profecia, né? Muito Eu não sentia forte. nada, irmã Thalita. Bem, aí nessa época a usina Barra tinha fechado. Eu trabalhava na usina Barra, ela tinha fechado. Sim. Aí houve uma greve muito grande. Só que o pastor, ele orientou a gente, crente, não entrar nessa greve. A gente ficar no lugar da gente. Sim. E eu fiquei. Depois o patrão, que era o dono da barra, o dono da usina Curangi, ele convocou a gente, né, a mim mais 4 trabalhadores, que a gente fez acordo e não entramos na greve, fizemos um acordo com ele. Aí ele levou a gente para Curangi. Aí eu fui trabalhar em Curangi. O mesmo dono, né? Que Curangi é município de Timbaúba. Sim. Aí eu fui trabalhar. Mas antes de eu ir trabalhar, agora eu lembrei que eu estava em casa me preparando, porque o meu intuito era ir embora para São Paulo. Eu tenho uma irmã em São Paulo e ela disse a mim que eu fosse para lá. Ela mora só e lá ela ia arrumar emprego, tudo. Eu me arrumei. Nesse dia chega um menino lá em casa, num carro lá, né? Aí ela chegou, me chamou. Eles me chamaram para a gente ir para um ciclo de oração no Junco, que era um ciclo de oração daqui de Nazaré da Mata. Aí a gente foi para esse ciclo de oração. E quando terminou o ciclo de oração, foi uma benção. Quando a gente entrou numa Brasília, aí quando a gente ia saindo, lá veio a dirigente. Foi a primeira vez que eu fui nesse ciclo de oração. Ela disse, para aí. Aí o motorista parou, ela fez assim, voltou, estava do lado do passageiro, chegou perto de mim, meu irmãozinho, o senhor está com uma viagem planejada? Aí eu fiz assim, parei. Aí o menino que estava dirigindo disse, diga a ela que você está, rapaz, que ele não queria que eu fosse. Aí eu disse, estou, irmã Deleuza, eu estou. Ela fez, Deus mandou, eu vim aqui dizer ao senhor que desmancha a viagem. Porque ele vai mandar chamar o senhor em casa para trabalhar. Ele vai lhe dar o trabalho, vai lhe dar uma casa. Ô, glória. E ele vai abençoar. Agora, se o senhor quiser ir para São Paulo, vá, porque lá tem jornal para desobediente. Aí, Deus Thalita, sempre falando com o senhor no círculo de oração, né? é isso. Aí eu parei, cheguei em casa, eu disse à minha esposa e fiquei. Isso foi numa quinta-feira. Na sexta-feira eu estava em casa, chegou o vigilante da usina Barra. Aí disse, seu Zé Guilherme, que é o dono, está lá na usina e quer falar com você. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, ele disse, eu estava ontem em casa e lembrei de você.
Você foi quem primeiro fez acordo, os outros estão fazendo, mas você puxou a frente. Você quer ir trabalhar em Coraji comigo? Eu disse, quero. Aí eu fui trabalhar com ele. Lá, e lá, Martalita, foi tão rápido. Eu comecei a ganhar tanto dinheiro em Coraji. E o pastor Calixto chegou, tinha um terreno lá que ele planejava fazer uma serraria para fazer banco para igreja, essas coisas. Aí ele me cedeu esse terreno, disse, vá para lá, vá lá em Caueira. Aí eu trabalhando, com poucos dias eu fiz essa casa. Martalita, eu não passei talvez uns 4 meses para construir essa casa. Né? Rápido. O jeito que Jesus mandou. Olha, tão engraçado que Caueira é um lugar tão ruim d'água. Hoje melhorou. E eu fiz a casa, quando eu terminei de fazer a casa, aí eu chamei o pedreiro para ele fazer um tanque lá em casa. Para juntar água, nem quando chegasse. Que o povo soltou em carro de mão, tambando água. E Deus falou comigo, disse, cava um poço aqui, de lado de casa. Aí eu fiquei, mas cavar um poço? Eu falei com o pedreiro, ele disse, você está mandando, eu vou cavar. Martalita, 5 metros o poço deu água. Ô, glória. Ele ajeitou e está lá. É onde o presbítero Eli mora, que essa casa dele, ele mora lá. Martalita, não precisa nem corda às vezes para tirar água. Conhece o dia, ele cheia até hoje. Quando Deus manda... O que Deus falou, Deus cumpriu. Aleluia. Só que eu comecei trabalhando na empresa, aí eu fui trabalhar semana à noite. Eu saí, já em Coraji, trabalhando na destilaria, nas turbinas da destilaria, né? Que é preparamento para fazer o álcool. Aí eu cheguei no trabalho, era 7 horas da noite. Normal, tudo bem, tinha um irmão, Dorival, que trabalhava embaixo da fermentação, cumprimentei, falei com ele. Aí, novo trabalho, subi contente, subi pro meu trabalho. Aí quando eu cheguei em cima, comecei a trabalhar. Era uma máquina, eu ficava só, ligava ela e ficava só olhando ela. Sentado lá, só olhando o relógio dela, se ela caía, se abaixava. Aí ela sujou. Quando ela suja, eu desligo, liguei a outra, botei outro para funcionar e fui fazer a limpeza dela. Quando eu fui tirar um tamborzinho que ela tem em cima, que pegava os pratos dela, ele botava uma chave para tirar ela, né? Quando eu botei, Martalita, que arrudeei assim um pouquinho, aí eu tirei ele, né? Quando eu peguei assim, que levantei, aí eu senti uma dor na coluna. E maneiro. Aí eu caí deitado. Quando eu caí, ela caiu aqui em cima da minha barriga. Jesus. Aí ficou, né? Aí eu gritei, os meninos vieram. Aí o chefe ligou logo pro laboratório, veio a ambulância, aí me levou para Timbaúba. Passei a noite. O senhor lembrou da profecia nesse momento? Lembrei da profecia. Quando eu estava no chão caído, eu lembrei do que Deus falou. E aquilo falou dentro de mim. Foi eu cumprir. Aí, Martalita, dali eu fui, passei a noite em Timbaúba. No outro dia, me transferiram para a restauração. Aí, passaram em casa, em Caueira, pegaram minha esposa e a gente desceu para a restauração. Aí lá examinaram tudinho e disseram, é hernia de disco. Aí transferiram para o Getúlio Vargas. Aí chegou no Getúlio Vargas, fizeram todo o processo, aí mandaram eu para casa. Passou o medicamento, aí fizeram, disse, olha, aí marcaram uma consulta para depois eu voltar, com 1 mês. E aquela consulta, ele já deixou agendado uma cirurgia. Aí disse, agora tem muita gente na sua frente e você vai aguardar. Foi um acidente muito grave. O senhor perdeu movimentos. Geralmente, quando tem acidentes que afetam a coluna, né? A pessoa pode perder movimento das pernas. Aconteceu com o senhor presbítero. Quais foram as consequências desse acidente? Martalita, eu vim para casa, passei 4 meses, 15 dias sem poder andar. Deitado em cima da cama. Eu não poderia mexer com a perna. Parecia que o osso estava rasgando a carne. E eu fiquei esse tempo todo em cima da cama. Minha esposa era quem cuidava de mim. Comer, banho, tudo em cima da cama. Esse tempo o senhor ficou ausente da obra, né? Fiquei parado, sem ir para o trabalho. E um dia, eu lembro como hoje, eu deitado, minha esposa tinha ido para o ciclo de oração, e eu fiz assim, Jesus, eu nunca queimei uma escala de curto. Para onde o pastor me escala, eu vou, Senhor.
pastor era José Pereira na época. E agora eu em cima da cama sem poder andar. Meus filhos, Jesus. Passou o dia, no outro dia chegou as irmãs da comissão. Aí chegou uma irmã já de idade, irmã Maria de Freitas, ela hoje mora em Nazaré. Aí ela cantou o hino, ela fez a leitura e quando ela começou a falar, Deus tomou, ela disse assim: eu vi quando tu me perguntasse, por que tu me botasse aqui? Eu não me agradei disso que você me perguntou. Me pergunte por que eu lhe botei aí. Fique aí, feche a boca, eu só tiro quando eu quiser. Aí eu comecei a louvar a Deus. Tinha dia que era tanta dor, irmã Thalita. Acredito, presbítero. Teve uma noite que foi uma dor tão terrível. E minha esposa chamou os meninos. Eles ainda, né? Já estavam grandinhos, em Caoeira, 10, anos abaixo, o mais velho. Aí se reuniram na beira da cama, se ajoelharam, isso umas 10 horas da noite. Aí começou a orar, irmã Thalita. Tudo de joelho orando, e os meninos, Deus, dá vitória para Inho, dá vitória para Inho. Levanta meu pai, começaram tudo chorando, minha esposa. E já estava assim, já a madrugada, eles oravam. Aí eu disse à minha esposa, minha filha, pare de orar. Tá bom, não oro mais não, pare. Pegue a harpa e vamos louvar a Deus. E ela pegou a harpa e começou cantando junto com os meninos. Eu disse, vamos cantar, que já é de madrugada, para não acordar o vizinho. E quando a gente começou a cantar, Jesus chegou. Aleluia, glória a Deus. Jesus chegou. Amém. E a dor desapareceu. Glória a Jesus. E no outro dia eu comecei a andar. O Senhor recuperou os movimentos. Que bênção, glória a Jesus. Você está sentindo Deus aí na sua casa? O nosso Deus, Ele é fiel, Ele não mudou. Talvez você esteja passando por uma enfermidade, um problema difícil, algo que aos seus olhos não tem a solução, mas eu quero te dizer que esse Deus que curou o presbítero Enoque, Ele é o mesmo, Ele está aqui, Ele está aí com você e com Ele a vitória é certa. O segredo, como você viu, é louvar, é confiar nesse Deus poderoso. Que bênção, presbítero. O senhor retomou os movimentos, as dores que eram intensas foram embora? Foram embora. Só que eu fiquei andando todo troncho, mano. Sim. E um vizinho meu, ele foi numa mata que tem encostado lá e cortou um pau de angico. Sim. E eu fiquei andando com ele todo... Como se fosse uma bengala, né? Isso, mas eu todo empenado mesmo. O senhor tinha que fazer uma cirurgia, né? Eu pensei que não voltava mais a aprumar. Mas a cirurgia estava marcada, né, que eu ia. Aí eu comecei a andar, chegou um irmão lá em casa, um diácono, muito amigo, aí disse, vamos para o ciclo de oração em Tetanduba, tudo é no ciclo de oração. O ciclo de oração faz parte de sua vida, né? Da minha vida. Vamos para o ciclo de oração em Tetanduba, que é de Vicência. Aí eu disse, não, Moisés, eu não posso, não, mas eu não vou levar. E a gente foi. Eu tinha morado em Vicência com o pastor Manuel Anísio, né, que hoje está em Barreiro, né? Sim. Muito meu amigo. E o pastor, ele era evangelista na época, estava lá no ciclo de oração, e tinha um irmão aqui, que era presbítero aqui de Recife, estava lá com eles, lá no ciclo de oração, até o nome dele era Henrique, não sei como, sabe chamar irmão Henrique. Ele já é um coroa. E naquele ciclo de oração, Thalita, Deus começou a abençoar, e ele disse, aqui tem um irmão, na palavra que ele estava dando, né, que Deus trouxe ele aqui hoje. O seu nome está lá embaixo na lista do computador. Hoje é sexta-feira, que é na sexta-feira da paixão. Sim. Na palavra ele disse, mas Deus, ele não tem feriado para ele. Agora ele está indo lá, tirando o teu nome de baixo e botando em cima. Oh, glória! Aí o pastor Manuel Anísio, lá do púlpito, disse, receba aí, não, receba aí. E na terça-feira estava, isso foi na sexta, na terça-feira estava marcado para eu estar no Getúlio Vargas para uma consulta, porque o meu nome estava muito embaixo e eles iam ver o que fazia comigo. Fazia muito tempo, né? O senhor esperou quanto tempo? 2 anos, irmã Thalita. 2 anos de por essa espera. cirurgia. Meu Jesus. Aí, quando eu cheguei, a doutora Maria de Jesus, né, o nome dela lá, ela abriu o computador e disse ao médico que estava perto, né, a direção.
Aí disse, olha, ele já faz esse tempo todinho, 2 anos, o nome dele ainda está lá embaixo, e a gente vai ver o que é que faz aqui para fazer a cirurgia. Aí ela disse, eu vou mostrar a vocês. Aí abriu o computador. Quando ela abriu, ela cruzou os braços e disse, eu não acredito. Eu não acredito, o nome dele é o primeiro da cabeça. Aí eu fico, glória a Deus. Deus é fiel. Aí ela disse, você já vai ficar internado. Aleluia. Mas eu pedi ela para vir em casa, pegar a roupa, avisar a minha esposa, né? A gente não tinha telefone na época, né? Aí eu vim para casa, peguei a roupa, voltei no mesmo dia. E a cirurgia foi quantos Na dias? quarta-feira, para de 6 horas da manhã fazer a cirurgia. Mantalita, na 6 horas da manhã chegou a enfermeira, na sala eu estava no 4º andar, ela chegou com a prancheta e perguntou, quem é Enoque Soares da Silva? Eu digo, sou eu. Venha para se aprontar para ir para a cirurgia. Mantalita me deu um desengano. Eu digo, Jesus, tu disseste que eu vou morrer. Mas não lembrava que ele disse que ia... Não lembrava do final, né? Do final. O senhor ficou em pânico, preocupadíssimo, apreensivo. Isso. Aí, naquele momento, chegou o marqueiro, aí me botou em cima da maca. Aí eu saí chorando e cada um que dissesse uma coisa, um vai ter que ser com quem, sei com quem. Mas naquele momento, eu gosto muito de ciclo de oração. Naquele momento eu chorando, tem um ciclo de oração em Montes Claros, era em Boa Vista, um engenho, mas agora fizeram a igreja mesmo no engenho, lá onde era plantar cana. E eu sempre frequentava aquele ciclo de oração quando eu podia. Irmã Thalita, e quando eu estava em cima da marca chorando, eu escutei a comissão daquele ciclo de oração cantando: vitória minha, oh, glória, meu Deus dará, eu sei. Aí começou, isso até o bloco cirúrgico. Glória a Deus. Eu comecei a chorar, aí ali eu fui tomada anestesia. Aí ela aplicou e começou perguntando, quantos filhos você tem? Aí eu comecei dizendo o nome, eu fui dizendo, aí naquilo eu apaguei. Aí fui para a cirurgia. Mantalita, aí entrei pro boxe e não vi mais nada. Só que quando eu vim tornar, eu estava com isso aqui todo queimado de choque elétrico. Ficou muitos tempos as marcas do choque, Deus deixou para... O senhor chegou a falecer na cirurgia? Isso. Ali eu paguei, como Deus falou. Aí eu apaguei. Irmã Thalita, o médico que me fez a cirurgia, meu médico é o doutor Marcelo Andrade, ele é bem alto. Quando eu tornei, ele estava suado do trabalho que ele tinha feito e já tinha um lençol em cima de mim. Já iam lhe cobrir. Aí ele fez assim, Enoque, eu disse, senhor doutor, você foi um herói. Eu ia fazer o pacote agora, você estava morto, já ia enrolar você. Olha aqui. Como Deus havia dito. Aí eu fui, doutor, herói é Deus, que ele prometeu que ia me dar vida. Aleluia, glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Aí Deus me deu vida, aí me levou ainda para o UTI, né? Sim. Para recuperação. Sim. No outro dia fui para a enfermaria, Deus começou trabalhando, né? Aí eu fiquei no benefício, Mantalita. E, Mantalita, um dia minha esposa, toda a vida foi sábia. Ela chegou perto de mim e fez assim, olha, eu estava operado já em casa, tudo, né? Você já sabe que o benefício ele atrasou, deu bronca e não saiu. Ela chegou e disse, olha, o derradeiro pacote de fuga que tem ali, eu vou fazer agora por menino e acabou. Aí chamou os meninos, vocês não vão falar nada para ninguém. A gente vai orar e deixar. Não passou meia hora, chegou um menino lá em casa, veio de Usina Barra, ele era filho do presbítero lá na Barra, com uma mochilinha nas costas. Aí chegou perto de mim, ele disse, mas não que eu vim passar o final de semana aqui com vocês. Eu disse, tá certo, Jesus. Oh, Jesus. E agora, Jesus? Não tem nada. Aí ele ficou por ali, brincou com um, brincou com o outro. Com meus meninos, né? Que era... Sim, sim. Depois ele disse, eita, irmão, tem um negócio aqui na minha mochilinha que o papai mandou. Com os irmãos lá da Barra. E tirou um envelope quando minha esposa abriu. Deu para fazer a feira. Deu para encher o bujão. Oh, glória. Quando terminou, chegou o pastor Pereira com o presbítero irmão Fernandes, lá de Aliança, lá em casa. O pastor Pereira chegou com feira para mim. Chegou com dinheiro. Glória a Deus. Pastor Pereira saiu, já quase umas 7 horas da noite.
chegou o doutor da usina Curangi lá em casa, ele e o irmão que trabalhava comigo na estilaria. Aí saiu, aí minha esposa atendeu e disse, o doutor da usina Curangi. Aí ele entrou e começou comigo, como é que você está? Estou bem, doutor. Ele começou conversando, quando ele saiu, meteu a mão no bolso, deixou o pacotinho de dinheiro lá. Glória a Deus. Mantalita, e deu para suprir até quando o benefício saiu. Aí o que acontece? Passei 2 anos no benefício. Quando foi no ano de 2002, né, de 98 até 2001, eu no benefício, já no início de 2002, fui fazer uma perícia. Quando eu cheguei lá, o médico em Timbaúba disse, olha, você já está com esse tempo, no benefício eu não boto mais a mão. Então eu vou trazer um médico de Caruaru, que ele é o chefe, é que vai fazer a perícia. Eu vou para casa, quarta-feira você venha. Aí eu fui, Mantalita. Aí quando eu cheguei lá, um senhor já de idade, eu entrei na sala da perícia, aí ele olhou para mim, aí pegou os documentos, tudinho, olhou, tudinho, aí ele fez assim. Você tem filho? Eu digo, tem. Quanto? Tenho 3. Certo. Você é casado? É. Civilmente, sim, senhor. Aí ele notou, vá-se embora. Dia já 8 venha saber do resultado. Aí eu fui. Foi com 8 dias eu fui no INSS de Timbaúba. Chegou lá o menino que trabalhava na recepção, né? Aí ele olhou, disse, pegou os documentos e fez assim. Tu queria que ele tivesse aposentado ou cortado você do benefício? Eu disse, claro, eu queria ser aposentado. Ele fez, ele cortou, e aí? Eu digo, não, vou dar a entrada de novo. Aí ele abriu a portinha assim no lugar que ele trabalhava, né? O birô dele disse, entra aqui. Aí eu entrei, ele me abraçou, disse, ele era bem católico. Ele disse, vai-te embora para a tua igreja, dá glória a Deus que tu está aposentado. Glória a Jesus. Manda ali, tu tem tanta glória dentro do NPS. Falei, mistérios. Isso aí, Jesus me libertou para trabalhar para ele. Como ele tinha dito, Como né? ele tinha dito, ele fez. Aleluia. Glória a Deus. Então Deus ainda é o mesmo, né? É. Ele ainda é o mesmo, ele ainda faz, ele ainda opera, ele cura. Eu gosto muito de Jesus, Jesus é maravilhoso. É maravilhoso, presbítero. Como é bom servir a esse Deus fiel, não é? Verdade. Né? Você pode deixar uma mensagem para quem está nos acompanhando e que recebeu uma promessa de Deus, está esperando, talvez esteja desanimado, talvez esteja apreensivo, porque talvez a palavra que recebeu deixou, né, a pessoa ansiosa, apreensiva. Mas o Senhor é a prova viva de que Deus ele é fiel, de que Deus cuida, né, de que Deus supre. Eu queria que o Senhor deixasse uma mensagem olhando para aquela câmera ali, por favor. Amém. Para você que está em casa, o que eu quero dizer é que nós temos um Deus fiel, um Deus poderoso, um Deus que promete, Ele cumpre, né? Ele cumpre. A promessa de Deus, Mantalita, não tem prazo de validade, né? É um Deus fiel, um Deus poderoso. E se você tem uma promessa de Deus, aguarde, porque o nosso Deus é grande, não é? Ele prometeu, Ele cumpriu. Eu sou prova viva do que Deus fez na minha vida, né? Estamos aqui adorando a Deus, glorificando a Deus. Você está em casa, se estiver enfermo, confie, só não desista. Ore e louve a Deus, que Deus recebe o louvor. Não é, Mantalita? Oh, glória, Deus é é verdade. perfeito no louvor. É. E Deus, quando faz, a coisa é muito bem feita, né? É, Ele faz Então, além, né? Além do que a gente pedimos pede. ou pensamos. É. Amém. Nós temos uma homenagem para o Senhor, presbítero. Eu sei que o senhor acompanha o nosso programa, o senhor sabe que tem esse momento das homenagens e o senhor não poderia ficar de fora desse momento. Então temos alguns vídeos de pessoas que gravaram um recado especial. Você confere conosco. Vamos juntos. A Bíblia diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E eu tenho certeza que na sua vida não é diferente, querido presbítero, pai, irmão Enoque. Deus ele tem confirmado seus passos, por ser um homem extremamente dedicado na obra do Senhor. Eu sou fruto das suas orações. Recordo-me que na minha adolescência passei por uma fase muito difícil, a qual as pessoas falavam que não tinha jeito para mim. E lembro-me que o Senhor e sua esposa sempre me levavam para os cultos, para as igrejas que o Senhor ia, para Catolé, entre outros. E alguém falou assim, eu não sei porque o presbítero continua te levando para a igreja. Ele ainda não entendeu que não tem jeito para você. E olha onde eu estou. Pela misericórdia de Deus, até hoje servindo ao Senhor Jesus Cristo. Eu sei que se eu estou aqui, foi graças ao seu investimento, porque o Senhor nunca soltou a minha mão.
Sempre me advertiu, me repreendeu todas as vezes que foram necessárias, mas algo que foi crucial foi o Senhor e sua esposa não soltarem a minha mão. Deus, Ele tem uma recompensa por todo o seu trabalho, por todo o seu esforço. Que o Senhor Jesus Cristo continue lhe abençoando a sua esposa. O Senhor é uma bênção, presbítero Enoque, e todos nós amamos muito o Senhor. A paz do Senhor, eu sou uma das irmãs do presbítero Enoque e estou aqui para agradecer a Deus pelo grande milagre que Deus tem operado em sua vida. Foram momentos difíceis, a trajetória, mas o Senhor, Ele chegou e fez um milagre da parte dEle. E o meu irmão hoje está de posse de vitória. Eu quero dizer que o meu irmão se torna para nós uma pessoa muito importante, uma pessoa que é uma pessoa presbítera da igreja, sempre constante em nossas vidas. Ele é uma pessoa muito especial para a nossa família. A nossa família se sente muito feliz em ser apoiada por ele, porque em momentos difíceis, em circunstância nenhuma, ele nunca nos deixou desamparados, sempre nos procura acolher. Ele é uma pessoa muito importante para nós e o Senhor é também a vida dele. Ele tem promessa desde criança e o Senhor tem cumprido a promessa da vida dele. Ele é uma pessoa muito especial para nós e para Deus. Hoje eu me sinto honrado em poder falar deste grande homem de Deus, o meu pai, presbítero Enoque Soares. Um homem que serve de exemplo para todos nós, filhos, família e igreja até. É um homem dedicado na obra do Senhor Jesus Cristo e que nos criou seus 3 filhos, a mim, ao Emerson e ao Edson, nos caminhos do Senhor. Recordo bem que ele era muito incisivo no que ele queria, não é? E ele, em uma ocasião, ele nos disse: se vocês não quiserem ser crente em Deus, vocês serão crente em mim. E isso eu trago para minha vida como um exemplo de um grande homem cuidando da sua família. Não só isso, mas diante de tantas outras provações que nós enfrentamos juntos, este homem de Deus dizia para nós: ninguém abre a boca, ninguém diz nada a ninguém. E nós ouvia isso, calávamos e íamos orar. E de repente Deus abria as portas e chegava alimentos, chegava roupa. No momento da adversidade, nós estávamos nos pés do Senhor, sempre olhando para este grande homem de Deus que nos conduziu aos pés do Senhor, nos ensinando o que é certo e o que é errado. Nós amamos este grande homem de Deus, meu pai, presbítero Enoque Soares. A paz do Senhor, meus irmãos. Estou aqui para falar sobre o meu querido esposo, o presbítero Enoque, quando ele passou por esse problema de enfermidade. A prova foi tão grande, meus irmãos, mas o Senhor Jesus, Ele cuidou de nós. Ele nos deu vitória. Em todos os momentos, nós sentia o Senhor presente. E eu acho lindo a coragem, a fé, a paciência de Enoque, porque ele é um pai, esposo, amoroso, cuidadoso, se preocupa com a família e Deus tem cuidado. Então, Enoque, num momento como esse, falta palavras para eu falar, porque você é uma pessoa que Deus preparou para cuidar de nós. Então nós te amamos, eu te amo, Enoque, que Deus continue te ajudando. E eu digo como disse Josué, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Vamos continuar orando, buscando, vencendo, porque durante todo esse tempo nós temos enfrentado batalhas, provas, lutas, mas a nossa vitória é saber que Deus está conosco e que um dia a gente vamos permanecer fiel
para entrar nas mansões celestiais. Eu te amo, Enoque. Beijo. Ô, Glória, que homenagem mais linda, presbítero. Glória a Jesus. Eu quero agradecer as pessoas que gravaram, a Valmile Nascimento, que é uma filha na fé, podemos dizer, não é, presbítero? A Edilene Soares, que é sua irmã, seu filho, o presbítero Eli Soares, e a sua esposa, que fez essa declaração tão linda, a irmã Laodiceia. Glória a Deus. Eu queria que o senhor já agradecesse, né, pelas homenagens, essas pessoas tão especiais para a sua vida, que registraram aí essa homenagem em forma de depoimento. Madalita, eu quero agradecer a Valmile, né? Conheço desde pequena, minha vizinha, né? E aquela menina é uma benção na casa de Deus, passou por alguns momentos até de enfermidade, mas desde pequena que gosta de louvar a Deus. Amém. Ela é uma benção na casa de Deus. Deus fez um milagre tão grande nela, né? Hoje ela casou, está morando em Condado, né? Um esposo muito equilibrado na vida financeira. Deus tem abençoado, né? E minha irmã Edilene, eu amo muito também, né? Minha família. Até a irmã Thalita, quando a gente estudava, né? Ela desenvolveu mais do que eu, logo no colégio. E ela que escrevia os meus bilhetes para sair. Para sua esposa. Era. Então tenho que agradecer a ela. Que Deus abençoe. Meu filho ali, né? Esse menino é uma benção nas mãos de Deus. Glória. Todos eles eu amo. Mas eu criei eles na casa do Senhor, né? Quero agradecer a Deus por isso. Né? Na hora de corrigir, eu corrijo. Agora só tem uma coisa: na hora de abraçar, a gente abraça. Sim. A gente beija. Às vezes eu chego até lá na secretaria da igreja, o pastor tá, né? Aí quando chega, benção painho, Deus te abençoe, o pastor faz, eu beijo, eu vou dar, pastor. Né? Então ele é uma benção, meus filhos. A minha esposa é fora de sério. Né? Cuido dela, ela cuida de mim. Né? Ela fez uma cirurgia nos olhos, fez 3 cirurgias. E a mãe dela é doente, né? Eu não tenho mais mãe. Minha nora mora longe da gente, que ela mora em Caueiras de Macujeiro. Querido, não, deixa que eu cuido. Eu fui quem cuidei de tudo, de casa, de tudo. Ainda hoje eu cuido dela. Né? Eu amo muito a minha esposa. Às vezes tem dia que eu levanto primeiro que ela, eu boto o café, faço o café, boto na mesa e digo, o café está na mesa, chega. Né? Então eu amo a minha esposa. Né? E quero agradecer a senhora, irmã Thalita, né? Por esse trabalho. Para mim é uma honra, um prazer muito grande estar aqui com a senhora. Né? A gente vem acompanhando de longe. A honra é toda minha, presbítero. Aprendi muito com a sua história. Saio daqui hoje com a minha fé renovada e alegre com Jesus. Era um prazer, né? O professor Givanildo, né? Sim. Através dele foi, né? Eu conversando com ele. Aí ele foi Ele que indicou o senhor para estar aqui com a gente. O meu pastor Israel, né? Que o pastor Israel, ele foi ligado aqui para ele permitiu que eu estou aqui. Inclusive ele não gravou, só não gravou o depoimento porque ele está doente, ele está enfermo, né? Doente. Mas a gente quer deixar registrado aqui também o nosso agradecimento. Então o pastor Israel, né? É um pai, Marcélia, a esposa. E o nosso pastor presidente, né? Que se não fosse ele, a gente não estava aqui, né? Nós agradecemos a ele. A Rede Brasil é uma benção. Lá em casa, irmã, começa nas mulheres de desafio, vai até... Ô, glória! Fala coração. Sim, até a madrugada. Até a madrugada. Às vezes tem dia que a gente vai, dorme mais cedo, mas tem dia que a gente fica lá cultuando, adorando. Semana passada estava o evangelista Flávio Marcos estava lá, uma mensagem, a gente ficamos lá, caímos de joelhos, sentimos a presença de Deus. Glória a Deus, que Só temos que agradecer o nosso pastor, toda a equipe aqui da Rede Brasil, Amém. O irmão Josias, nosso produtor. Amém. O nosso superintendente. Nosso superintendente, agradecer todo a ele, né? Pelo trabalho, o cuidado, ele sempre ligando para mim, me orientando, né? E pedindo as coisas. E eu só tenho que agradecer a toda a equipe aqui da Rede Brasil. Que Deus abençoe. Para mim foi uma honra muito grande estar aqui nesse lugar, Madalena. Amém. E agora as emoções não terminaram não, viu, presbítero? Terminou, a gente fica muito feliz em receber o senhor e a gente não pode deixar o senhor de fora de um momento também muito marcante aqui no nosso programa, que é a Caixa das Lembranças. Você de casa já sabe, né? O presbítero também acompanha o programa, ele sabe que todos os nossos convidados recebem uma caixa onde há uma lembrança, algo que marcou a história deles, né? E o senhor também está com a sua caixa aí com a lembrança. Pode abrir. Você de casa, inclusive, vai ver o que é que tem dentro, o conteúdo dessa caixa, tá certo? Eu não certo? acredito. São 2 fotos, isso. não é isso?
senhor pode narrar para a gente aí. Quem está em casa também vai ver lá. Pode mostrar ali, mas a gente tem também essas fotos, olha ali. O senhor pode narrar para a gente aqui, presbítero? Certo, irmã Thalita. É o senhor ali com aquele Fusca? Isso, foi o primeiro, irmã Thalita. O meu primeiro carro. Eu vinha de um circo de oração, do Engenho Panorama, de bicicleta. Numa ladeira eu parei, eu disse assim, Jesus, eu não aguento andar de bicicleta mais não. Me deu um motorzinho para andar com ele e o meu benefício estava atrasado. Quando saiu um dinheiro trocado bem. Sim. Viu? Tá bonzinho. Uhum. Aí eu vim aqui em Recife e a gente comprou esse Fusca. Oh, que bênção. Então é uma lembrança muito boa, né? Muito boa, irmã Thalita. Jesus respondendo mais uma vez sua oração. Isso. E a outra foto? Vamos ver de novo ali? Aquele ali eu troquei no Fusca. Foi. Eu troquei ele no Fusca, a família já andando, trabalhando. Seus filhos Foi, ali senhora. com ele? É. O que Jesus levou é o que está do lado direito lá, né? Do lado esquerdo lá. Né? O que está ali perto da cá, foi aquilo que Jesus levou ele. Amém. Eles dois. Mas tudo promessa de Deus. E Jesus me deu, depois daquela lei, Jesus me deu mais outro, né? Mais novo. Glória. E hoje nós temos uma estrada que Jesus nos deu. Glória a Deus. Para o trabalho do Senhor. E eu não me canso do que eu faço para Deus. Um dia passando alguma provazinha. Aí a irmã Thalita, naquela prova, né? Às vezes veio assim na vida da gente. Aí eu ia para Timbaúba. Sim. Eu ia ligeiro na pista. Já ia em cima dos 120. Porque eu tenho o costume de andar falando com Jesus e as lágrimas começou a descer. Eu disse, ô Jesus, eu vou parar, já tá bom. Eu tomei um susto tão grande porque uma voz dentro do carro. Parecia que tinha uma pessoa, eu olhei para trás rápido assim. Aquela voz fez assim, tira o pé do acelerador. Aí eu livrei o carro, chorando aquela voz fez assim para mim. Continue cuidando do que é meu. Glória. Que eu vou continuar cuidando de você e dos seus. Aleluia. Aí eu agradeci a Deus, ainda hoje Oh, estou lá glória. cuidando das coisas do meu Pai Celestial. O senhor coopera com o pastor em que congregação lá em Aliança? Na congregação de Macugê. Macugê. É. Amém. Os irmãos com certeza vão estar acompanhando aqui esse programa, né? Mandar até a paz para ele lá, né? Amém. Um abraço para todos os irmãos lá em Macugê. Amém. E ficaram tudo ansioso quando eu disse que vinha. Oh, que bênção. Aí eu disse, não, depois a irmã Thalita nos diz o dia que sai, eu digo a você. Amém. Para a honra e glória do nome Vai ficar do na Senhor. internet também, porque aí todos acompanham. Vai ser bênção. Amém, irmã Glória a Deus. A gente está chegando ao final do nosso programa. Que alegria. Foi muito bom ter você aí conosco, ter o presbítero conosco. Eu vou pedir para ele orar por nós, por favor, presbítero, antes de nós encerrarmos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eterno Jesus, eu quero te agradecer por este momento de estar aqui, Senhor. Glória. O Senhor tem nos permitido, meu Deus, te apresentar o nosso pastor presidente, nosso pastor Israel. Senhor, dê saúde ao teu filho, irmã Célia, irmã Thalita, Senhor, Amém. que tem apresentado esse trabalho. Deus, ajuda a tua filha, meu Deus, toda a sua família e toda a equipe da Rede Brasil, Deus. Nós te pedimos as tuas bênçãos, que o Senhor continue com a tua igreja, com os teus filhos, neste lugar, nosso pastor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, a lição de vida de hoje vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez ao nosso convidado, o presbítero Enoque, e agradecendo mais uma vez também a você, que com certeza recebeu de Deus, foi edificado através do Lição de Vida. Se Jesus não voltar, semana que vem a gente está de volta, tem a reprise também no domingo, que você pode estar acompanhando, inclusive pela reprise. Não esqueça, viu? A palavra do Senhor é verdadeira, o nosso Deus é fiel em tudo que Ele faz. Deus te abençoe.